Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mateus capítulo 13, começando com a parábola do semeador. Eu vou ler dos versos 1 ao 17. Esse estudo eu intitulei A Boa Terra e Seus Frutos. E no finalzinho, o Espírito Santo e os cargos eclesiásticos. Verso 1, Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus aqui, como em outras vezes, lhes ensina por parábolas. Então seus discípulos o questionam o porquê lhes falava por parábolas. E Jesus explica que a eles foi dado o direito de conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas não porque Deus fizesse acepção, mas por causa da dureza e incredulidade dos outros. O verso 15 eu quero ler de novo para que fique bem claro. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Pois muitos sinais e maravilhas foram feitos por Jesus em favor deles, e ainda assim não creram. E no final ainda distorceram as palavras de Jesus para acusá-lo. É interessante perceber também que, muitas vezes, assim como foi com esta parábola, os discípulos também não compreendiam, mas eles iam até Jesus para compreender a parábola, os seus ensinamentos mais profundos. E é isso que faz toda a diferença na caminhada cristã. Tem gente, aliás, a maioria dos que professam o nome de Cristo, se contenta com um relacionamento raso, superficial com Ele. Não mergulham em águas mais profundas da sua graça. Não estão dispostos a um relacionamento de compromisso. Negligenciam o examinar das Escrituras e se contentam com o falso ensino de seus líderes. Negligenciam também a oração e só buscam a Deus quando estão passando por dificuldades. Querem as bênçãos, mas não querem um abençoador.
Procuram as mãos de Deus, mas não procuram a sua face, a sua santidade, a sua pureza, o seu caráter. Mateus capítulo 13, agora dos versos 18 ao 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Por várias vezes, no início de minha caminhada cristã, eu orava em cima dessa parábola, para que eu fosse a boa terra e produzisse frutos. Todos deveriam conhecer essa parábola e orar a Deus para que seja a boa terra. Ele atende esse pedido de oração, mas infelizmente muitos ou a maioria estão mais preocupados com o que o mundo pode oferecer. Não tem raiz, ou seja, não procura relacionamento íntimo com Jesus e por isso não cresce espiritualmente, não crescem em graça e em verdade e não suportam as provações por não amarem a Jesus e nem se esforçarem por ele. É normal entregarmos a vida a Jesus sem amá-lo. Entregamos a vida a Jesus porque o seu amor nos constrangiu. Porém, deve haver crescimento espiritual. E quando pedimos a Ele que nos dê amor e fé, Ele nos concede. Ele nos compreende e sabe que somos falhos e ainda assim nos ama. Portanto, devemos retribuir esse amor entregando nossos corações a Ele e ao longo da jornada iremos nos surpreender com Ele e aprenderemos a amá-lo acima de todas as coisas. E assim seremos a boa terra da parábola. Em Cristo Jesus podemos mudar o nosso destino. Aleluia! Foi exatamente para isso que ele veio. Mudar o destino da humanidade. Mateus capítulo 13, agora dos versos 24 ao 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Existem o joio e o trigo dentro da igreja. Infelizmente, o inimigo traz para dentro da igreja verdadeiros bodes, pessoas não convertidas, pessoas mundanas, mas Jesus deixa claro que não cabe a nós esse julgamento. Somos falhos. Nisso poderemos cometer injustiças ao achar que esse ou aquele é joio, quando na verdade a pessoa está em processo de crescimento espiritual. Assim como todos nós estamos e sempre tem algo em nosso caráter que precisa ser mudado, transformado. 2.
ainda existe esperança de arrependimento. Jesus veio salvar a todos. 3. Faz parte da vida cristã suportar, tolerar as pessoas como elas são, seja dentro de casa, que é o melhor lugar para isso acontecer, seja na igreja ou no trabalho. Se aprendemos a amar as pessoas como elas são no meio de nossa parentela, suportaremos, toleraremos a prova na rua, no trabalho e na igreja, apresentando o verdadeiro caráter cristão, para que Jesus seja louvado. Aleluia. Mateus 13, agora os versos 31 ao 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todo verdadeiro converso produz frutos para o reino de Deus. Pelo testemunho de uma só pessoa, milhares de pessoas podem ser alcançadas e transformadas pelo Evangelho. Aleluia. Versos 34 ao 43. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Salmo 78, verso 2. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falava por parábolas, e aqueles que verdadeiramente estavam interessados no reino dele iam até ele para buscar o conhecimento da parábola. Assim hoje, aqueles que vão ao culto ouvem um sermão e oram a Deus para saber se as coisas são assim e buscam na sua palavra, como os bereanos, esses mostram que têm interesse no reino de Deus. Interessante, percebemos também que o joio é colocado quando os servos estavam dormindo. É o que parece estar acontecendo hoje. Os servos de Deus parecem estarem dormindo, e tudo quanto é estranho vem sendo colocado dentro da igreja. Ora por permissão e omissão de nossos líderes, ora pelos nossos próprios líderes. Mateus 13, versos 44 ao 52. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E,
tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pecadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Nos versos 45 e 46, temos a alegria da salvação. Ao conhecermos Jesus e o seu reino, abandonamos tudo por ele e queremos, transbordantes de alegria, que outros conheçam essa mensagem. Aleluia. Na parábola da rede, nos torna a lembrar que, embora muitos se digam seguidores de Cristo, na verdade são ruins e na consumação dos séculos serão lançados no castigo eterno. Todo aquele que estuda a Escritura baseado no verso 52 deve ser renovado pelo Espírito, pelo novo entendimento, a saber fazer, aliás, a separação de vida. Assim como os discípulos compreenderam essas parábolas, assim devemos nós compreendê-las, também para a glória de Deus. Aleluia. Para encerrar, Mateus 13, versos 53 ao 58. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Assim também é hoje dentro do mundo cristão. Se dá muita importância a cargos e diplomas, mas não ao Espírito Santo e ao que, de fato, a Bíblia ensina. Mais vale falar bonito, coisas afáveis, que engrandecem o ego dos ouvintes, do que pregar o que deve ser pregado. E em nosso caso, Adventista ao sétimo dia, as 3 mensagens de Apocalipse 14. Próximo tema, Mateus 14. Vivendo sempre para abençoar. Jesus viveu para abençoar e a Bíblia diz que ele permanece no santuário celestial, também nos abençoando. As pessoas aqui, perguntaram, quem é esse, Aliás, não conhecemos ele, É filho do carpinteiro, filho de Maria, conhecemos sua família. Se escandalizavam nele. Por quê? Porque ele não havia estudado com os mestres e doutores da lei. Ao que parece, como hoje também, muito se dá valor a essas coisas e esquece que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Devemos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado e até o próximo tema, em nome de Jesus. Amém.